uma velha rica morreu sem deixar testamento. Quando o filho foi reivindicar a herança, o sol queimava impiedosamente as ruas de Salvador naquele janeiro abafado. Júlio César estacionou o carro em frente ao sobrado onde sua mãe, Dona Maria Antônia, viveu por mais de 4 décadas. A casa, com a fachada desgastada pelo tempo, parecia quase zombar de sua presença ali. Com um suspiro pesado, ele ajustou o colarinho da camisa, limpou o suor da testa e encarou a porta da frente. Tudo isso vai valer a pena, murmurou para si mesmo, empurrando a porta que rangeu em protesto. O cheiro de madeira antiga, misturado ao aroma de lavanda que sua mãe adorava, invadiu seus sentidos. A sala, imaculadamente arrumada como sempre, parecia congelada no tempo. Ele se sentou por um momento no sofá de tecido desbotado, olhando ao redor com uma mistura de nostalgia e impaciência. Mas não havia tempo para sentimentalismos. Ele estava ali com um propósito: encontrar o que acreditava ser uma fortuna escondida. Júlio começou a busca sistematicamente. Vasculhou gavetas, revirou armários e até levantou os tapetes, atento a qualquer sinal de algo fora do lugar. Mas a cada canto vasculhado sem sucesso, sua frustração aumentava. Como podia ser tão difícil encontrar algo que, na sua cabeça, deveria estar esperando por ele? De repente, o som do interfone cortou o silêncio da casa. Ele se levantou rapidamente, quase tropeçando em uma pilha de papéis que havia descartado no chão. Ao atender, ouviu a voz grave do advogado de sua mãe, o Dr. Alberto, que pedia para entrar. Com um misto de irritação e curiosidade, Júlio abriu o portão. Boa tarde, Júlio. Espero não estar incomodando, disse o advogado, segurando uma pasta de couro. Tenho algo importante para lhe entregar. O coração de Júlio acelerou. Ele seguiu o advogado até a sala e observou atentamente enquanto o homem retirava um envelope lacrado de dentro da pasta. Ao receber o envelope, suas mãos tremiam ligeiramente. Ele abriu o lacre, esperando encontrar instruções claras sobre a herança que julgava ser sua por direito. Mas o conteúdo da carta deixou Júlio em choque. E ali, naquele instante, ele percebeu que sua busca estava longe de terminar. O calor parecia ainda mais sufocante enquanto Júlio segurava a carta nas mãos. Ele leu as palavras de sua mãe com uma mistura de incredulidade e raiva. Se você está lendo isso, já não estou mais aqui. Tudo o que fiz foi com amor, pensando no impacto que minhas escolhas poderiam ter no mundo. Minha herança não é o que você espera, mas espero que um dia compreenda meu verdadeiro legado. Júlio amassou o papel e o jogou sobre a mesa. Ela não podia ter feito isso comigo, murmurou, sem perceber que o advogado ainda estava ali, observando-o com uma expressão de compaixão e calma calculada. Há algo mais que eu deva saber? Perguntou Júlio, tentando manter a compostura. Dr. Alberto ajustou os óculos e respondeu, apenas que sua mãe acreditava profundamente que o dinheiro deveria servir a um propósito maior. Tudo foi distribuído conforme seus desejos. Sem responder, Júlio levantou-se abruptamente e começou a andar pela sala, tentando processar a situação. Ele não conseguia aceitar que toda a fortuna que imaginava estar destinada a ele pudesse ter desaparecido em algo que, em sua mente, parecia um desperdício. Mas havia algo na tranquilidade do advogado que o incomodava, como se houvesse mais a ser revelado. Mais tarde, sozinho no silêncio da casa, Júlio começou a revirar novamente os cômodos. Seu olhar frenético buscava por pistas que pudessem contradizer as palavras da carta. Ele abriu gavetas, esvaziou armários e vasculhou até o porão empoeirado. Cada canto da casa parecia guardá-lo com a mesma serenidade impassível de sua mãe, como se estivesse desafiando sua busca gananciosa. No meio da noite, encontrou uma velha caixa de madeira, escondida no fundo de um armário. Dentro dela, havia fotografias de sua infância, cartas antigas e um diário de capa de couro. Ele hesitou antes de abrir o diário, mas a curiosidade venceu. Na primeira página, a caligrafia elegante de sua mãe carregava um tom inesperadamente íntimo. Se algum dia Júlio encontrar este diário, espero que leia com o coração aberto. Aqui está a história que talvez nunca tenha tido tempo de ouvir. Ao virar as páginas, Júlio encontrou relatos de momentos de sua infância que ele havia esquecido ou simplesmente nunca valorizado.
Pequenos gestos de sua mãe, suas lutas para sustentar a casa e educá-lo sozinha, estavam ali, descritos com uma franqueza que o deixou desconfortável. Eu queria dar a ele o mundo, mas percebi cedo que seria mais importante ensinar-lhe a ser forte, generoso e justo. Enquanto lia, Júlio começou a perceber que talvez houvesse mais naquela herança do que bens materiais. Mas o ceticismo ainda prevalecia. Isso é lindo no papel, mãe, ele disse para o diário, mas não vai pagar minhas contas. Determinado a encontrar algo mais concreto, decidiu visitar os lugares mencionados na carta e no diário, começando pela creche comunitária que sua mãe financiava. A creche ficava em um bairro humilde, mas a atmosfera era surpreendentemente acolhedora. Crianças corriam pelo pátio, enquanto voluntários preparavam lanches na cozinha. Júlio entrou hesitante, sentindo-se deslocado. Uma mulher de meia-idade, que parecia estar no comando, veio ao seu encontro. Você deve ser o Júlio. Sua mãe falou muito de você. Ele ficou surpreso, mas disfarçou. Ela ajudava muito aqui, não é? Perguntou, tentando soar casual. A mulher sorriu. Ela não só ajudava. Era o coração desse lugar. Sem ela, nada disso existiria. Júlio observou as crianças brincando e começou a sentir algo que não sabia identificar. Pela primeira vez em anos, sua ganância parecia dar lugar a um tipo de desconforto diferente, quase como se algo dentro dele estivesse sendo desafiado. Na volta para casa, Júlio não conseguia tirar a imagem da creche da cabeça. Ele se sentou no sofá, olhando para o diário em suas mãos. Algo o compeliu a continuar lendo. Nas páginas seguintes, encontrou detalhes sobre os sacrifícios que sua mãe fez para construir aquele lugar e como ela acreditava que a verdadeira riqueza estava nas vidas que tocamos. As palavras pareciam ganhar vida, ecoando em sua mente com uma força que ele não podia ignorar. Será que estou errado todo esse tempo? Perguntou em voz alta, sem esperar por uma resposta. Enquanto isso, o diário parecia apenas ter começado a revelar seus segredos, e Júlio percebeu que o que havia lido até agora era apenas o começo de algo muito maior. As semanas seguintes foram marcadas por uma inquietação crescente. Júlio passava os dias recluso na casa da mãe, cercado pelos objetos que ela havia cuidadosamente guardado ao longo dos anos. A cada página que lia no diário, sentia-se puxado para memórias que ele havia ignorado ou distorcido. Cada relato parecia expor uma faceta da vida de Dona Maria Antônia que ele nunca havia reconhecido: o amor incondicional, a força diante das dificuldades, a dedicação a algo maior que ela mesma. Apesar disso, o conflito interno de Júlio persistia. Ele não conseguia deixar de lado a sensação de ter sido traído. Por que sua mãe não confiou nele para continuar seu legado? Por que ela havia escolhido doar tanto, deixando tão pouco para o próprio filho? Essas perguntas o atormentavam enquanto ele vasculhava o diário em busca de respostas. Mas o que encontrou, em vez disso, foi uma lista de nomes. Ao lado de cada nome, havia pequenas anotações. Ajudada em 2015, Faculdade de Enfermagem, recebeu apoio para abrir uma padaria em 2018, transformou-se em voluntária e agora ajuda outros. Intrigado, Júlio decidiu investigar. Ele começou a visitar os nomes da lista, encontrando histórias de pessoas cujas vidas haviam sido profundamente impactadas por sua mãe. Uma das visitas o levou a uma pequena padaria no centro de Salvador, onde conheceu Ana, uma mulher de olhar determinado e sorriso caloroso. Ela contou como Dona Maria Antônia havia acreditado nela quando ninguém mais acreditava. Eu estava com 2 filhos pequenos e sem perspectiva, achava que minha vida tinha acabado. Mas sua mãe me emprestou o dinheiro para começar isso aqui. Disse que confiava em mim, que todo mundo merece uma segunda chance. Júlio ficou em silêncio por um momento, observando a energia contagiante de Ana enquanto ela atendia os clientes com entusiasmo. Pela primeira vez, ele se perguntou se estava realmente entendendo o que significava o legado de sua mãe. De volta à casa, algo dentro dele começou a mudar. Júlio percebeu que cada pessoa daquela lista era uma prova viva de que o dinheiro de sua mãe havia sido usado para construir mais do que bens materiais, havia construído vidas, sonhos e comunidades. Ainda assim, ele sentia uma necessidade de continuar a busca por algo mais tangível,
algo que justificasse os sacrifícios que ela fez. Naquela noite, enquanto folheava o diário novamente, uma nova pista chamou sua atenção. Em uma das últimas páginas, havia uma frase destacada: os frutos mais doces vêm do trabalho mais árduo. O que eu plantei está à sua espera, mas será preciso esforço para colher. Júlio encarou aquelas palavras como um enigma. O que exatamente ela quis dizer? Ele releu a frase várias vezes antes de decidir que precisava continuar investigando. O próximo lugar da lista era um pequeno sítio nos arredores da cidade, onde vivia um homem chamado Seu Domingos. Ele havia recebido ajuda de Dona Maria para iniciar uma plantação de hortaliças, que agora abastecia várias feiras locais. Quando Júlio chegou, foi recebido com desconfiança, mas logo a expressão de Domingos suavizou ao ouvir o nome de sua mãe. Dona Maria era uma mulher de visão. Sempre dizia que o solo podia ser fértil, mas era preciso cuidar dele com paciência. Domingos o levou até uma pequena clareira nos fundos da propriedade. Foi aqui que ela me ajudou a começar. Não havia nada além de terra seca, mas ela enxergou o potencial. Júlio olhou para o local, sentindo-se estranhamente conectado à história. Enquanto voltava para a cidade, Júlio começou a entender que sua mãe não havia apenas deixado um legado financeiro. Ela havia criado um ciclo de transformação. Mas ainda assim, algo no diário parecia indicar que havia mais. Ele se perguntou se deveria continuar lendo ou finalmente aceitar que o verdadeiro tesouro de sua mãe estava nas lições que ela deixou. Contudo, uma nova anotação no final do diário despertou sua atenção: o maior segredo está onde tudo começou. A frase enigmática no final do diário ecoava na mente de Júlio: o maior segredo está onde tudo começou. Ele sabia que aquilo era mais do que apenas uma reflexão simbólica de sua mãe, parecia um convite para voltar ao início de algo que ele ainda não compreendia totalmente. Mas onde seria o começo? Ele relembrou histórias de sua infância, os primeiros anos em que moraram naquela casa, mas nenhuma memória parecia oferecer uma resposta clara. Determinou-se a revisar cada canto da casa novamente, mas desta vez com uma abordagem diferente. Em vez de buscar objetos de valor ou esconderijos secretos, tentou enxergar os espaços pela perspectiva de sua mãe. O que significava começo para ela? Enquanto andava pelos cômodos, sentiu seus olhos pousarem no velho quarto de costura, onde ela passava horas criando peças para sustentar a família. O local havia sido transformado em um depósito desorganizado, mas Júlio começou a vasculhar, puxando caixas e examinando móveis antigos. No fundo de um armário, encontrou uma caixa coberta por uma toalha de renda. Dentro, havia fotos antigas, papéis amarelados e uma pequena chave de bronze. Ele a segurou com cuidado, tentando imaginar o que poderia abrir. A chave tinha marcas de desgaste, como se tivesse sido usada inúmeras vezes, mas o que mais chamou sua atenção foi uma inscrição gravada no metal: Esperança. Júlio sentiu um misto de curiosidade e frustração. Ele passou horas examinando portas, gavetas e armários pela casa, mas nada parecia corresponder à chave. Quando estava prestes a desistir, sua mente voltou às palavras do diário, onde tudo começou. Ele se perguntou se aquilo poderia se referir não apenas à casa, mas ao lugar onde sua mãe deu início ao seu legado. No dia seguinte, ele retornou à antiga confecção de Dona Maria Antônia, agora administrada por uma cooperativa que mantinha viva a visão dela. As costureiras o receberam com sorrisos, embora algumas ainda estivessem desconfiadas de sua presença. Uma delas, Dona Lúcia, uma mulher idosa que conhecia sua mãe há décadas, o levou até a antiga sala onde ela trabalhava. Ela dizia que este lugar era seu refúgio, onde tudo tinha começado. Passava noites aqui, sonhando com o que poderia fazer por outras pessoas, disse Dona Lúcia, apontando para um armário grande de madeira que estava ali desde os primeiros dias da confecção. Júlio sentiu um arrepio ao perceber que o armário tinha uma fechadura compatível com a chave. Com as mãos trêmulas, ele girou a chave na fechadura. O som do clique ecoou pelo pequeno espaço, e Júlio abriu o armário com cuidado. Lá dentro, encontrou uma gaveta escondida, repleta de cadernos organizados por datas. Cada um continha registros minuciosos de doações, projetos e sonhos de sua mãe para o futuro.
Mas o que mais chamou sua atenção foi um envelope selado com o nome dele. Ao abrir, encontrou outra carta, mais longa e detalhada que a primeira. Júlio, se chegou até aqui, fico feliz por você ter persistido. Não deixei apenas uma fortuna, deixei um caminho. A chave para entender minha decisão está em viver o que construí e aprender com isso. O que está nestes cadernos não é apenas o meu trabalho, mas uma inspiração para o que você pode fazer. Espero que um dia veja o que realmente importa. Com amor, sua mãe. Júlio passou horas lendo os cadernos, mergulhando nas histórias de vidas que sua mãe havia tocado. Em cada página, encontrava evidências de sua dedicação e compromisso em transformar o mundo ao seu redor. A riqueza que ela deixará não era feita de cifras, mas de ações. Mas, ainda assim, ele sentia que havia algo mais esperando por ele, algo que talvez só pudesse ser encontrado quando finalmente decidisse seguir os passos dela. Os dias seguintes foram marcados por uma transformação silenciosa em Júlio. Ele passou a carregar os cadernos de sua mãe para todos os lugares, mergulhando neles como se buscasse não apenas entender suas ações, mas também se reconectar com a pessoa que ela fora. Em cada página, havia algo novo para aprender, pequenas notas sobre pessoas que ela ajudou, projetos que apoiou, e até mesmo reflexões pessoais sobre os desafios que enfrentou ao longo da vida. Uma entrada em particular chamou sua atenção. Era um relato sobre uma casa em ruínas na periferia de Salvador que Maria havia adquirido anos antes, com a intenção de transformá-la em um centro comunitário. No entanto, o projeto parecia ter sido deixado de lado. A nota terminava com uma frase enigmática: às vezes, uma ideia precisa esperar o momento certo para florescer. Júlio sentiu um impulso inesperado de visitar o lugar, imaginando que pudesse haver algo ali esperando por ele. Ao chegar à propriedade, encontrou uma construção simples, parcialmente coberta por trepadeiras e com sinais evidentes de abandono. O portão estava enferrujado, mas não trancado. Ao entrar, a sensação de desolação o atingiu, mas também havia algo tranquilizador na quietude do local. Ele caminhou pelo interior da casa, passando por paredes descascadas e salas vazias. Não havia nada óbvio que indicasse o que sua mãe poderia ter planejado ali, mas Júlio sabia que precisava olhar além do óbvio. No pequeno quintal dos fundos, ele encontrou uma árvore frondosa e um banco de madeira sob a sombra. No banco, esculpidas à mão, estavam as palavras: para novos começos. Ele sentou-se ali, refletindo sobre o significado daquela frase. Não havia respostas claras, mas algo no local o fazia sentir-se próximo de sua mãe, como se ela ainda estivesse guiando seus passos. Dias depois, Júlio recebeu uma ligação inesperada. Era Ana, a dona da padaria que havia conhecido na semana anterior. Ela mencionou que uma mulher chamada Cecília, que também estava na lista do diário, queria conhecê-lo. Júlio hesitou por um momento antes de aceitar. Ele ainda não sabia exatamente o que buscava, mas algo em cada encontro parecia puxá-lo mais para o legado de sua mãe. Cecília era uma professora aposentada que agora liderava um projeto de alfabetização para adultos. Quando Júlio chegou à pequena sala onde as aulas aconteciam, viu pessoas de todas as idades reunidas, aprendendo com entusiasmo. Cecília o recebeu com um abraço caloroso e mostrou um mural de fotos na parede. Este é um impacto da sua mãe, Júlio. Ela acreditava que todos mereciam uma chance de aprender. De volta a casa, Júlio folheou mais uma vez os cadernos de Maria. Ele começou a perceber um padrão nos projetos dela: todos tinham algo em comum. Não eram apenas doações ou investimentos financeiros. Cada um deles era uma tentativa de plantar sementes que pudessem crescer sozinhas, fortalecendo comunidades inteiras. Isso fez pensar no que ele poderia fazer com as poucas economias que possuía e as conexões que começava a construir. Mas ainda havia algo que o inquietava. A chave que havia encontrado na casa continuava em seu bolso, sem propósito claro. Ele releu as anotações no diário, procurando por pistas sobre onde mais ela poderia se encaixar. As palavras "onde tudo começou" voltaram a ecoar em sua mente. E se o verdadeiro começo não fosse um lugar físico, mas um momento específico da vida de sua mãe? Júlio decidiu procurar o Dr. Alberto novamente, acreditando que o advogado poderia ter respostas.
Quando chegou ao escritório, foi recebido com um sorriso contido. Imaginei que você voltaria, disse Alberto, entregando-lhe uma nova pasta. Dentro, havia um contrato que Maria havia mantido em sigilo, garantindo a preservação de todos os seus projetos após sua morte. No entanto, havia uma cláusula curiosa, um fundo de emergência que poderia ser acessado somente por Júlio, mas sob condições específicas. Ela acreditava que, no momento certo, você entenderia o que fazer com isso, explicou Alberto. Júlio leu os documentos com atenção, sentindo que estava prestes a cruzar uma linha definitiva entre o homem que fora e o que poderia se tornar. O fundo era significativo, mas ele sabia que não poderia usá-lo como antes imaginava. Com o contrato nas mãos, Júlio sentiu um turbilhão de emoções. O fundo de emergência era mais do que ele imaginava, mas a cláusula que o condicionava a usar os recursos de uma forma que sua mãe considerava apropriada o deixava desconfortável. O simples ato de tocar naquele dinheiro parecia uma traição à memória de Dona Maria Antônia, mas ele sabia que não poderia ignorar aquilo. Uma parte de sua mãe ainda estava ali, guiando-o de alguma forma. Enquanto pensava no que fazer, lembrou-se da casa que ele havia visitado, aquela com a árvore e a inscrição para novos começos. Algo naquela experiência ainda o perturbava. Era como se estivesse em uma encruzilhada entre o homem que sempre fora, centrado em si mesmo, e o homem que sua mãe queria que ele se tornasse. Ele não podia negar que sentia algo novo dentro de si, uma mudança que começava a se formar nas fissuras da sua resistência. Talvez, finalmente, estivesse disposto a ouvir o que Dona Maria Antônia havia tentado lhe ensinar durante todos aqueles anos. Mas para isso, ele precisaria dar um passo além da mera reflexão, precisaria agir. Naquela noite, após horas de contemplação, Júlio decidiu ir até a creche novamente. Havia algo naquele lugar, algo nas risadas das crianças e nos rostos dos voluntários, que parecia indicar que, de alguma forma, ele também poderia ser parte daquela transformação. Ao chegar, foi saudado por Ana, que o conduziu até o pequeno escritório onde conversaram pela primeira vez. Você tem algo nos olhos, Júlio. Algo que não vi da última vez, disse Ana com um sorriso enigmático. Ele respirou fundo antes de responder. Eu tenho algo que não sei explicar. Estou começando a entender o que minha mãe fez, mas ainda não sei como posso fazer a diferença. Ana, que já havia visto tantos outros passarem pelo mesmo dilema, tocou seu ombro com gentileza. Você já deu o primeiro passo, Júlio. O que sua mãe fez não foi construir algo grande e grandioso para ela mesma. Ela plantou sementes e esperou que outras pessoas as regassem. O legado dela não está em um único lugar ou em um único ato, ele está em cada vida que tocou. No dia seguinte, Júlio começou a traçar um plano. Usaria o fundo de emergência não para si, mas para financiar um projeto social que fizesse sentido para ele agora. Não sabia exatamente o que seria, mas decidiu que sua primeira ação seria ajudar a creche a expandir seus serviços. Ele contatou alguns contatos antigos e, surpreendentemente, começou a receber apoio. Sua própria transformação parecia, agora, se espalhar para os outros ao seu redor. No entanto, a chave que ele ainda carregava não o deixava em paz. O que ela abria? Ele sabia que sua mãe não era do tipo que deixaria algo tão importante sem um propósito claro. Por mais que tentasse se concentrar nos novos projetos, algo o chamava de volta àquela chave e ao mistério da árvore no quintal da casa. Ele sentia que aquele espaço, aquele lugar, estava intimamente ligado a tudo o que estava começando a entender sobre a vida de sua mãe. Em uma tarde quente, Júlio retornou à casa da sua mãe, decidido a encontrar algo mais. Ele não sabia exatamente o que estava procurando, mas sentia que sua resposta estava ali. Ele caminhou até o quintal, aproximando-se da árvore onde havia visto a inscrição. De repente, algo no terreno ao redor da árvore chamou sua atenção, um pequeno buraco no solo, coberto por raízes. Com um impulso, ele se ajoelhou e começou a cavar. O trabalho foi árduo e demorou mais do que ele esperava, mas à medida que retirava a terra, o som de um metal batendo no chão se fez ouvir. Com as mãos sujas, ele retirou um pequeno baú de metal enferrujado. Era delicado, mas parecia importante. A chave em seu bolso, agora, parecia estar mais do que nunca ligada ao destino daquele baú.
Com o baú nas mãos, Júlio sentiu uma mistura de nervosismo e excitação. Ele sabia que, ao abrir aquilo, poderia finalmente entender o que sua mãe havia reservado para ele. Ao inserir a chave na fechadura, o baú se abriu com facilidade, revelando uma coleção de cartas e documentos cuidadosamente guardados. Mas, no fundo do baú, havia também um objeto que ele não esperava, um medalhão dourado, com uma inscrição gravada em letras pequenas: "O legado não é de ouro, mas de amor." Ele leu as palavras em voz alta, sentindo o peso delas enquanto as ecoavam na sua mente. Aquilo não era uma herança de dinheiro, como ele havia imaginado. O medalhão, as cartas, tudo ali parecia ser um símbolo de algo que sua mãe havia entendido muito antes dele. Agora, Júlio sabia que a verdadeira questão não era o que ele possuía, mas o que ele poderia dar de volta. Júlio segurou o medalhão com cuidado, os olhos fixos nas palavras que sua mãe havia deixado para ele. O peso do objeto em suas mãos parecia refletir não apenas a realidade material, mas uma responsabilidade emocional e filosófica que ele nunca havia imaginado carregar. Ele guardou o medalhão no bolso, sentindo uma necessidade urgente de entender mais, de conectar os pontos de sua vida com o legado que Dona Maria Antônia havia deixado. Ele passou as próximas semanas revisando as cartas que haviam sido cuidadosamente guardadas no baú. Cada uma parecia ser uma peça de um quebra-cabeça que ele havia ignorado por tanto tempo. Elas falavam sobre os princípios que guiavam a vida de sua mãe: compaixão, generosidade, trabalho árduo. Mas, além disso, havia um documento específico que chamou sua atenção. Era uma lista de nomes e lugares, muitos deles familiares, mas outros desconhecidos. Uma última linha no final da lista dizia: "O verdadeiro legado está em cada pessoa que você toca." Com o coração acelerado, ele percebeu que a verdadeira herança de sua mãe não estava apenas em projetos ou doações. Estava na maneira como ela havia se relacionado com as pessoas, como havia ajudado cada um a encontrar o melhor de si. Júlio sabia que agora tinha uma missão: tornar-se um canal para esse legado, compartilhando os ensinamentos que sua mãe sempre lhe tentou passar, mas que ele nunca soubera ouvir. O primeiro passo de Júlio foi procurar por aqueles nomes, pelas vidas que sua mãe havia tocado. Ele começou com os que reconheceu imediatamente, mas logo se viu lidando com os desconhecidos. Cada encontro era uma revelação, um pedaço do que Dona Maria havia feito por aqueles que estavam ao seu redor. Uma das pessoas era Lucas, um jovem que havia sido ajudado a pagar a faculdade através de um fundo criado por sua mãe. Lucas agora trabalhava em uma ONG que ajudava crianças em situação de risco. Quando Júlio chegou ao centro de atendimento, foi recebido por um sorriso caloroso. "Eu devia muito à Dona Maria", disse Lucas, com uma expressão de gratidão profunda. "Ela não só me deu a oportunidade de estudar, mas me mostrou como a educação é a chave para mudar a vida de alguém. Agora, tento fazer o mesmo por outros." Júlio escutava atentamente, absorvendo cada palavra. Ele nunca soubera do impacto real de sua mãe, sempre tão focado em sua própria necessidade de dinheiro e sucesso. Agora, sentia o peso das escolhas dela se refletindo nas pessoas que ela havia ajudado a crescer. O próximo encontro foi com Cecília, a professora aposentada que havia iniciado o projeto de alfabetização para adultos. Ela o recebeu com um sorriso acolhedor, mas também com uma firmeza que parecia refletir sua própria determinação em continuar o legado da mãe de Júlio. Ela acreditava que o conhecimento poderia ser a diferença entre uma vida estagnada e uma vida cheia de possibilidades, disse Cecília. E, no fundo, ela sabia que só poderíamos ajudar a mudar a sociedade quando mudássemos a vida de um de cada vez. Júlio ficou em silêncio, observando as dezenas de pessoas sentadas em filas, ouvindo atentamente as aulas. Ele já tinha visto tantas mudanças acontecendo ao seu redor, mas ainda não sentia que tinha encontrado seu caminho. No entanto, ao observar as pessoas ali, suas dúvidas começaram a diminuir. Ele sabia que seu caminho passaria por ajudar outros, mas de que forma ainda estava em aberto. Nos dias seguintes, Júlio se dedicou à tarefa de entender como poderia contribuir de forma mais direta. Ele voltou à casa de sua mãe, ao jardim onde havia encontrado o medalhão, e se sentou sob a árvore. O vento suave fazia as folhas se moverem em um balé silencioso, e ele sentiu a presença dela,
como se ela o estivesse observando, esperando que ele compreendesse. Não era mais sobre o dinheiro. Não era sobre o que ele possuía. Era sobre como ele poderia agora continuar o trabalho dela. No fundo de seu ser, algo dentro dele se acendeu. Ele não precisava de um plano grandioso ou de uma grande quantidade de recursos para fazer a diferença. Ele já tinha as ferramentas necessárias, seu tempo, sua energia, e a capacidade de se conectar com os outros. Júlio sabia agora que precisava encontrar formas de usar sua própria jornada como exemplo, como uma história de transformação. E o que ele não podia fazer sozinho, ele faria com aqueles que havia conhecido nos últimos tempos. Eles eram a prova de que, com a base certa, qualquer um poderia mudar sua realidade. Com isso em mente, Júlio passou a criar pequenos projetos locais. Começou a ajudar a creche e o centro de alfabetização, oferecendo seu tempo e suas habilidades para aprimorar os programas existentes. Mas ele também estava desenvolvendo algo mais pessoal, algo que, até aquele momento, ele jamais teria considerado. Estava criando uma rede de apoio para jovens em situações difíceis, algo que ele e sua mãe poderiam ter feito juntos. Ele sabia que ainda havia muito a aprender, mas agora, ao invés de seguir um caminho solitário, ele estava construindo algo coletivo, um legado de amor e apoio mútuo. Mas o que ainda o mantinha em suspense era o que mais estava escondido. O que realmente significava aquele medalhão? E havia mais segredos que sua mãe ainda não tinha revelado, ou seria ele mesmo o responsável por escrever os próximos capítulos dessa história? Júlio se sentia cada vez mais em sintonia com o legado de sua mãe. Ele havia começado a agir, a trabalhar de forma ativa na comunidade, mas um sentimento de incompletude ainda pairava sobre ele. Cada dia trazia uma nova lição, mas o medalhão, ainda guardado no bolso, parecia ser o centro de uma verdade não revelada. Ele sabia que o que sua mãe deixará para ele não era apenas algo físico, mas um convite para algo mais profundo, algo que ele ainda não tinha descoberto. Foi então que, durante uma visita ao centro de alfabetização, Júlio recebeu um telefonema inesperado. Era o doutor Alberto, o advogado de sua mãe, pedindo para se encontrar. Júlio, há algo mais que sua mãe deixou, algo que você precisa ver para entender completamente o que ela desejava para o futuro, disse o advogado, com um tom grave e misterioso. Quando se encontraram, Alberto entregou-lhe uma última carta, mais antiga e desgastada do que as outras. A carta falava de algo que Maria Antônia havia planejado antes de morrer, a criação de uma fundação que não só ajudaria com doações, mas que serviria de base para o desenvolvimento de projetos sociais autossustentáveis. O legado dela estava mais além do que simples investimentos financeiros. O objetivo de tudo aquilo era ensinar as pessoas a se tornarem autossuficientes, capazes de gerar mudanças por si mesmas. Júlio, com o medalhão ainda no bolso, sentiu o peso da verdade cair sobre ele. Sua mãe tinha feito o que sempre pedirá para ele entender: as mudanças reais vêm de dentro para fora. Com o apoio do advogado, Júlio passou a estruturar a fundação, alinhando-a com os valores que sua mãe sempre defendeu. Não se tratava mais de salvar as pessoas, mas de dar a elas os meios para que pudessem se salvar sozinhas, através da educação, do trabalho e da generosidade. No processo de montagem, ele foi gradualmente compreendendo o verdadeiro propósito da chave que sempre o acompanhou. Não era apenas uma chave física, mas um símbolo da liberdade que sua mãe queria que ele alcançasse, a liberdade de viver com propósito, de dar sem esperar algo em troca. Enquanto isso, o impacto do trabalho de Júlio começou a ser sentido por toda a cidade. Pessoas que haviam sido tocadas pela ajuda de sua mãe, agora se viam sendo tocadas por ele. Jovens começaram a se envolver nos projetos de inclusão, adultos que haviam sido atendidos pela creche voltavam para oferecer seu tempo como voluntários. Júlio observava tudo isso com uma mistura de humildade e gratidão, sabendo que, finalmente, estava começando a entender a magnitude do trabalho de sua mãe. A fundação foi crescendo, assim como a rede de apoio de Júlio. Ele não apenas ajudava as pessoas a encontrarem seu próprio caminho, mas estava construindo uma comunidade unida, com uma missão comum: ajudar uns aos outros a alcançar seus objetivos. Cada novo projeto que nascia era um reflexo de sua própria transformação, e ele percebeu que, à medida que ajudava os outros, estava, na verdade, se ajudando também.
Em um evento de arrecadação de fundos, Júlio teve a oportunidade de discursar diante de um público grande, algo que nunca imaginaria fazer antes de se conectar com o legado de sua mãe. Olhou para a plateia e, com uma calma que antes não possuía, falou sobre o que realmente significava herdar algo. Minha mãe me deixou mais do que coisas materiais. Ela me deixou a chave para um novo começo. Não estou aqui para contar uma história de sucesso, mas para compartilhar que o verdadeiro sucesso vem quando conseguimos ajudar aos outros, quando conseguimos dar aquilo que não temos mais medo de perder. A vida de Júlio nunca mais seria a mesma. Ele não era mais aquele homem obcecado por riquezas materiais, mas sim alguém que vivia com um propósito maior, o de perpetuar o legado de sua mãe, de ajudar outros a alcançarem seus próprios sonhos e, ao fazer isso, descobrir o verdadeiro significado da vida. Com o passar do tempo, Júlio encontrou paz em seu coração. Ele sabia que sua mãe havia deixado a herança mais preciosa possível, a capacidade de mudar o mundo, um pequeno ato de cada vez. Ele olhou para o medalhão que, finalmente, havia sido retirado de seu bolso. Agora, ele compreendia o que ele realmente representava, o símbolo de uma transformação pessoal e coletiva. Ele o guardou com carinho, como um lembrete de que a jornada dele estava apenas começando. Agora, Júlio estava não apenas vivendo o legado de sua mãe, mas também moldando o futuro para as gerações seguintes. Ele via a mudança acontecendo diante de seus olhos e sabia que, em algum momento, sua história seria contada como um exemplo do impacto de um amor genuíno e incondicional. O futuro da fundação parecia promissor, e ele estava pronto para deixar que o trabalho falasse por si mesmo. Se você gostou dessa história e gostaria de acompanhar mais jornadas de transformação e esperança, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com aqueles que, como Júlio, podem estar em busca de um novo começo. Comente abaixo sua opinião e o que mais gostaria de ver em nossa próxima história. Obrigado por acompanhar até aqui. Juntos, podemos criar um mundo melhor.